Gente, estamos chegando na nossa aula de número 2 no curso de assistente administrativo, que, como eu já comuniquei a vocês, nós vamos estar abordando o tema de empreendedorismo. O empreendedorismo é algo muito importante para qualquer nação e também para qualquer comunidade, até mesmo para sua casa. Porque empreendedorismo, quando a gente fala, a gente acha que vou abrir o meu negócio. Vou abrir, vou viver da minha renda. Então, geralmente, a gente resume o empreendedorismo apenas nisso. O empreendedorismo é algo muito e muito maior, tanto que hoje existem faculdades, MBA, ensinos superiores, tecnólogos nesta área. E essa área ela é tão importante que ela está implementada em várias cadeiras, ela é cadeiras de vários outras profissões. Então, o empreendedorismo ele é algo que deve ser compreendido. E é uma das grades que está sendo debatida no Senado Federal, logicamente que pós-pandemia isso, né? Até porque o momento que a gente está tem outras coisas mais urgentes. Debatido o ensino do empreendedorismo nas escolas, porque é um ensino que pode preparar crianças, jovens, a já criarem uma mentalidade empreendedora. E isso é muito importante para o nosso país. O empreendedorismo é quem pode salvar o nosso país da crise econômica, né? Então, a gente vai conversando sobre tudo isso no decorrer do curso. Mas, ao falar de empreendedorismo, eu quero falar para vocês que, geralmente, o empreendedorismo ele é mais notado quando eu consigo resolver problemas, gerar soluções. Quando eu olho para o meu público, quando eu olho para as pessoas que estão à minha volta, eu consigo ver uma necessidade que todas elas têm e que eu posso gerar solução para essa necessidade. Então, o empreendedorismo é isso, solucionar problemas, gerar, como é que eu posso dizer, oportunidades. Então, empreendedorismo não é apenas você abrir uma lojinha, abrir sei lá, um negócio próprio, vai muito além disso. No seu negócio próprio, no seu investimento, você pode empreender. Tá bom? Então, vamos ler aqui, vamos para frente e vamos começar a definir o que é isso. Essa conversa começou há não muito tempo, há menos de 100 anos atrás, né? Na verdade, sempre existiu no mundo, né? O empreendedorismo sempre esteve relacionado ao homem, ou o homem ao empreendedorismo. Porém, ela começou a ser estudada como uma ciência há pouco tempo, assim como outras coisas, como a logística, como a segurança do trabalho, e enfim. O termo empreendedorismo não é exatamente novo. Ele foi criado em 1945 pelo economista Joseph Schumpeter. Segundo ele, o empreendedorismo é algo desenvolvido por pessoas versáteis, com habilidades técnicas para produzir e organizar recursos financeiros e operações internas, além de lidar muito bem com vendas, né? Geralmente a gente relaciona muito nisso. Já o estudioso Robert, que eu não vou saber pronunciar isso aí, sobrenome dele, mas vamos chamar ele só de Robert. Robert, né? Já o estudioso Robert, porém, define o empreendedorismo como um processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e o esforço necessário, assumindo os riscos financeiros, ou seja, as possibilidades de ter prejuízo caso aquele não dê certo, psicológicos e sociais, correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Ou seja, quando eu resolvo empreender, quando eu tenho uma boa ideia e resolvo colocar aquilo na prática, eu estou assumindo os riscos. Logicamente que eu estou fazendo tudo para que aquilo dê certo, seja um sucesso. Mas eu não posso achar que eu não tenho os riscos daquilo dar errado. E eu preciso ter capital financeiro para o erro, eu preciso ter psicológico para errar, porque quando as pessoas erram, elas tendem a se culpar, a se martirizar,
E algo que eu vi muito bacana ainda essa semana, eu vi um vídeo, não sei quem era, mas eu vi um vídeo de um cara dizendo, rapaz, o fracasso não é o erro, o fracasso é quando você desiste. Então, desistir, gente, desistir é o fracasso, não é errar. Errar é comum, é humano. A gente erra em tudo, tudo. Nada que você fez na sua vida você acertou de primeira, né? Então, em tudo nós Sim, sim. erramos. Vamos lá. Por fim, o autor Ronald Jem Dayden, não vou falar também, vai ser o Ronald. Uma pesquisa mostrou o seguinte. O meu Google ativou aqui no celular e abriu uma pesquisa atrás de um Ronald aqui. Vamos lá. Por fim, o autor Ronald definiu que empreendedor é um termo derivado do inglês entrepreneur, que por sua vez vem do termo do francês antigo, né? Entrepreneur. Eu acho que vai ser assim, mas vamos lá. Um vocábulo formado pelas palavras entre, do latim inter, que significa reciprocidade, e preneur, do latim prehendring, que significa comprador. Dessa forma, a combinação das duas palavras entre comprador significa simplesmente intermediário, afirma ele. Apesar de pontuais diferenças entre conceitos, é perceptível que a definição básica de empreendedorismo inclui ações como criatividade, iniciativa, paixão, riscos e oportunidade. Então, gente, o empreendedorismo ele está muito envolvido com essas coisas, certo? Como eu falei, o empreender ele não está só no abrir o meu negócio. Ele tem a ver com isso também. Mas, por exemplo, hoje eu sou um empreendedor. Eu sei as dificuldades que eu passo. Eu posso trazer alguém para trabalhar comigo, ela ainda não vai entender, ela vai estar ali todo momento comigo, do meu lado, mas ela ainda não vai entender as dificuldades que eu tenho no empreendimento. Porque eu tenho que me preocupar com material, eu tenho que me preocupar com o pessoal, com atendimento, eu tenho que me preocupar com isso, com aquilo, com o outro. Tudo a gente tem que estar se preocupando. Então, o empreendedorismo ele é algo difícil. Mas não sei se vocês lembram, no início da aula eu estava comentando que o empreendedorismo ele pode salvar o Brasil. Hoje, base de 94% dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas. E na pandemia, querendo ou não, foram essas empresas as que mais fecharam. Foram essas empresas as que mais demitiram. Foram essas empresas que mais faliram. Então, o que mais emprega no Brasil é o que mais sofreu. Nós estávamos vindo bem, né? Não vou falar assim, não estou defendendo, gente, estou falando de números, tá bom? No primeiro ano e no começo do segundo ano, até o meio do segundo ano do atual governo, nós já tínhamos diminuído uma transição aí de 4 milhões de desempregados. A gente estava com 16, ou era com 13, se eu não me engano, e diminuímos 4 milhões. Então, querendo ou não, estava melhorando. Com a pandemia, está todo mundo doido, né? Eu posso dizer assim. Mas a gente sabe que o que pode livrar um povo, ou nós da crise econômica, é o empreendedorismo. Ah, Ernesto, por que é que tu diz isso? Vamos pensar bem. Eu cresci no interior de Ocara. O Jameson está me assistindo de lá neste momento. O Jameson hoje trabalha, quer dizer, eu acho, né, que ele ainda trabalha lá numa empresa de minérios. Sim, Ernesto, trabalho. Trabalha, né? Pronto, o Jameson Trabalho ele trabalha. auxiliar administrativo. Pronto. O Jameson hoje ele trabalha numa empresa de minérios, na mineradora. Quantas pessoas tem trabalhando lá, o Jameson?
Em Isso é bom. média, Sim. em média da empresa mesmo, que é contratado, carteira assinada, em média 115 funcionários. 115 funcionários em É. Ocara e a logística também, né? Que são os E caminhoneiros e tal. terceirizados, eu acho que terceirizado tem mais de 50. Eu acho que ao todo tem uns 170 funcionários a empresa, entre Pronto. contratado e terceirizado. Nós estamos falando de uma empresa que está instalada no interior, onde não tem muitas empresas, não tem muito emprego. Lá para você trabalhar, você tem que estar lambendo os políticos. E olhe lá, se você conseguir, viu? Porém, vamos aqui botar abaixo 130 funcionários. Vamos supor que são 130 pais de família que estejam trabalhando ali naquele local. São 130 pessoas recebendo um salário, levando dinheiro para dentro de sua casa para poder comprar o que comer, o que vestir, o material de higiene e tal. Se não houvesse essa empresa, haveria essas 130 pessoas recebendo esse salário? Não, porque não existe outra empresa lá na região. Então, o empreendedorismo, uma pessoa resolveu empreender e abriu oportunidade de outras pessoas também terem uma renda econômica. Quando essas 130 pessoas começam a receber o seu salário, elas vão o quê fazer com o seu salário? Gastar. Quando eu vejo que a galera que agora está com dinheiro, eu vou abrir um comércio. Vou abrir lá, nos bolas, que a galera lá agora está tudo trabalhando. Então, a minha visão é essa. Uma empresa que abriu está empregando a população e está gerando outros empreendedores, porque agora existe uma renda econômica girando naquele local. Então, a abertura de empresas em um país é o que nos leva a desenvolver. Por exemplo, quem mora lá em Horizonte sabe, a Vulcabras ela emprega hoje, já chegou a empregar 17 mil pessoas. 17 mil pessoas. Gente, é muitos municípios por aí. Se uma empresa dessa fecha, são 17 mil pessoas desempregadas, sem receber renda, sem ter o seu salário, sem ter como gastar no comércio. Então, quanto mais pessoas trabalhando, mais dinheiro rodando no mercado, certo? Então, quanto mais empresas, mais empregos. Então, isso é óbvio, isso é lógica. Hoje, os maiores países do mundo são os que investiram há anos atrás na sua industrialização, tá bom? Então, o empreendedorismo ele é fundamental para os nossos dias, certo? E a gente está falando de vários níveis, né? De grandes e pequenas empresas. Mas vamos lá. Quais são as principais características do empreendedor? Eu não sei se você que está me ouvindo agora, está assistindo a aula, você já sentiu vontade de ter o seu negócio próprio. Não sei se você até já tem o seu negócio próprio. Eu não sei se você tem algum tipo de serviço, trabalho que você presta para gerar uma renda extra fora aquela do salário que você já ganha. Mas eu acredito que se você tiver uma visão empreendedora e se preparar para empreender, você consegue, tá bom? Porque tem muita gente que fala assim, o importante é ter força de vontade. Se você tiver força de vontade e você não tiver perícia, você vai morrer lutando. Por quê? Porque você tem a força de vontade para lutar. Você vai ficar lutando, mas os resultados não vão vir. Por quê? Porque você não se preparou para fazer aquilo. Você tem a força para fazer, mas não tem o conhecimento. É igual ao ser um pedreiro, eu querer ser pedreiro. Eu tenho força para trabalhar, mas eu não sei nem como é que assenta a massa. Quando é que eu tenho que colocar uma viga, quando é que eu tenho que passar uma cinta de ferro. Então, eu posso ter a força de vontade, mas se eu não tiver o conhecimento, o preparo, vai ser muito difícil aquilo dar certo. Por quê? Porque antes de tudo você não se preparou para saber qual é o caminho certo a percorrer, para saber quais são as atitudes corretas, quais são os equipamentos que eu tenho que usar, o que é que está mudando nessa área, o que é que há de novo, o que é que está ficando para trás, no que é que eu posso inovar.
Quais são os meios que eu posso me comunicar com o meu cliente. Então, tudo isso deve ser pensado, deve ser formado para que você possa ter um negócio seu, um empreendimento dando certo. Não sei se vocês pararam para perceber, mas vocês hoje estão fazendo parte de um empreendimento. Quando nós fazemos esse tipo de empreendimento, nós chamamos ele de empreendimento social, que é um empreendimento que vai desenvolver a sociedade. E o Projeto Alfa, ele é um exemplo, como até os próprios meninos da Media Boy já falaram, ele é um dos maiores exemplos, se não o maior, lá em Horizonte, exemplo de empreendedorismo social, que é onde nós investimos em pessoas para gerar resultados na vida dela, gerando resultado na vida dela, gera resultado na sociedade, certo? Então é uma cadeia. Então, conforme as pessoas vão crescendo, tudo vai crescendo junto. Vamos lá, vamos supor que numa rua, nessa rua todo mundo fique rico. Essa rua vai ter umas casas melhores, vai ter veículos melhores, vai ter um ambiente melhor, porque tem um giro econômico que eles conseguem cuidar melhor desse ambiente. Mas vamos lá para frente. Quais são as principais características do empreendedor? O empreendedor ele não é formado por apenas uma, duas ou três características. Afinal de contas, ele precisa ser versátil e dispor de muito conhecimento para criar, manter e fazer crescer algum projeto. Guardem essas palavras. Criar, manter e fazer crescer. Guardem isso com vocês, tá bom? Então não é só abrir, é manter, é fazer crescer. Tá bom? Por isso, algumas características são essenciais na carreira do empreendedor. Veja a seguir. Buscas de oportunidades e iniciativa. Capacidade de antever-se a fatos e criar novas oportunidades de negócios. Desenvolver novos produtos, serviços, e eu esqueci de acrescentar aqui também desenvolver pessoas, que é o tipo de empreendedorismo que hoje eu trabalho. Propor soluções inovadoras. Então, eu vou dar um exemplo aqui de oportunidade que eu acho que desde criança que eu sou assim. O meu primeiro emprego foi o meu pai quem me deu. Falo isso com o maior orgulho do mundo. Meu primeiro emprego foi meu pai quem me deu. Meu pai até hoje, ele tem canteiros de verdura lá no interior em Ocara. Talvez eu com 10, 11 anos no máximo, meu pai disse assim: meu filho, eu tô com pouco dinheiro para você poder merendar na escola. Vá vender cheiro verde para você ganhar o dinheiro, para você poder merendar lá na escola. Eu peguei, morria de vergonha. Como eu disse, eu era uma criança introvertida. Eu era uma pessoa que não me comunicava com as outras, uma criança que não me comunicava nem com as próprias outras crianças, quanto mais com adultos. Mas fui. Me acordava todo sábado de manhã. Comecei indo só no sábado, né? Passava por cercas de arame. Eu com 10, 11 anos de idade, passava por cercas de arame com a bicicleta por cima. Meu pai, no início, ele ia para passar a bicicleta por cima dessas cercas. Ia numa estrada que quando não era terra, quando não era barro, era areia. Quando não era subida, era pedra. E era assim. Quando era no inverno, era um show. Mas meu pai ele me deu esse primeiro emprego. E eu comecei a sentir o valor do trabalho. Eu ia com a bicicleta, tem até um exemplo de um rapazinho, né, Jameson, aí ali da Lagoa do Velho, na Sul de Novo, que ele passou até no Rodrigo Faro, foi no Celso Portiolli, não lembro. Lá de Ocara, gente, está com muito tempo não. Um rapazinho vendendo um caldo na bicicleta. Viralizou demais. Né? O Toninho, né? Toninho do caldo. Pronto, era mais ou menos daquele estilo. Só que eu não passava a necessidade que ele passa. Graças a Deus, meu pai ele sempre batalhou para que isso nunca acontecesse. E ia
nas casas, oferecendo cheiro verde, o pessoal comprar. Quando eu voltava para casa, voltava ali com 40, 50 reais, e eu já usava na semana na escola. Então, ali eu já comecei a sentir o valor do trabalho. E fui crescendo e crescendo e crescendo. E o meu pai, ele foi a primeira pessoa que abriu os meus olhos para o trabalho, que é o que falta nos pais de hoje. Hoje, um filho não frita um ovo, não levanta para ir pegar uma água, o pai vai deixar, é o bichinho, é o não sei o quê. E os pais estão destruindo os próprios filhos e eles não percebem isso. É como eu sempre digo, gente, há coisas boas que fazem mal, quer dizer, nem tudo que é bom faz mal, nem tudo que é bom faz bem, nem tudo que é ruim faz mal. Por exemplo, dipirona é bom, amargo que só amolesta, mas vai lhe fazer bem. Ou seja, é ruim, mas faz bem. Chocolate é bom? É uma delícia. Tem gente que morre. Eu não sou muito chegado, mas tem gente que morre por chocolate. É gostoso, é muito bom, mas faz bem? Não faz bem. Então, nem tudo que é bom faz bem, nem tudo que é ruim faz mal, certo? Eu sempre tive essa visão de querer ganhar dinheiro. Comecei a gostar de dinheiro, né? Meu. Quando eu fui morar em Horizonte, em 2015, eu lembro ainda até do ano. Em 2015, estava uma febre muito grande. Netflix. Hoje, se você passar na rua, até um cachorro fala das séries. Todo mundo tem. Todo mundo tem Netflix. É muito difícil. Quando você diz assim, não tem Netflix, não. A pessoa já olha e acha estranho. Poxa, tu não tem Netflix? Nem que seja de um amigo que você pega emprestado, enfim, mas tem acesso, né? Em 2015 ainda não era assim. As pessoas tinham muito medo da questão do cartão de crédito, não sei o quê, não sei o quê. E os filhos queriam, os pais não aceitavam fazer assinatura. E eu sempre fui muito cyber, né? Metido assim com negócio de computador. Mesmo lá em Ocara eu já era assim. E eu sempre gostei de série, né? Eu sempre gostei mais de série do que de filme, até hoje. Eu consigo sentar na frente da TV, passar o dia todo assistindo uma temporada de uma série, mas eu não consigo passar 2 horas assistindo um filme. É incrível. E eu gostava de série, só que o que eu fazia? Eu baixava, tinha uns sites lá, que eu baixava as séries pelo torrent e assistia. E eu percebi que as séries que eu tinha eram as que o pessoal mais queria ver. E muitas vezes a pessoa queria assinar Netflix só para ver aquela série. Tem várias séries, mas ela queria ver só aquela. Eu fiquei uma vez matutando, mas não é só baixar, para que assinar Netflix? Para que assinar Netflix, meu Deus? Só baixar. Uma vez eu disse para um amigo meu, mas eu acho que um amigo meu disse para mim, mas eu acho que eu vou assinar Netflix. Cara, é só tu baixar, para que tu vai gastar dinheiro com isso? Aí nessa hora acendeu uma luzinha na minha mente. Eu vou vender as temporadas das séries que eu tenho. Aí eu fui dei um Google, séries mais assistidas do mundo. Prison Break, baixei todas as temporadas. Game of Thrones, baixei todas as temporadas. O Flash, todas as temporadas baixei, as que tinham. Supernatural, baixei todas as temporadas. Era Dr. House, baixei. Enfim, fui baixando as séries que o povo mais gostava. Fui no Google de novo, baixei o pôster de cada série. Fui na Feirinha do Horizonte, eu acho que vocês lembram disso aqui, né? Lá em Horizonte tinha um grupo, meu amigo que vendia mais do que na Feira do Malandro. Feirinha de Horizonte. Postei, fiz uma postagem lá com uns 15 posterzinhos acho que foram uns 8 no começo, depois passei para um bocado. Postei lá, fiz uma postagem dizendo que vendia temporadas, né? Eu não vendia o episódio, eu vendia a temporada. Até porque ninguém vai comprar um episódio de uma série, né? Vai comprar a temporada toda ou a série toda. Eu postei lá com os bannerzinhos de cada série, R$ 5 a temporada, cada temporada. Só que aí eu venho, Supernatural, que é o supernatural, sobrenatural, né? O sobrenatural, ela tem 11, 16 temporadas hoje. Tem 16 temporadas. Eu vou querer assistir só uma? Não, eu vou querer assistir todas. Dr. House, se eu não me engano, tem 8 temporadas. Eu vou querer assistir só uma? Não, eu vou querer assistir todas.
coloquei a R$ 5 a temporada. E como essas séries tinham muitas temporadas, a pessoa comprava todas elas. Por exemplo, tinha uma série que tinha 11 temporadas. Ao todo ia dar para mim R$ 55. Eu fazia promoção. Meu amigo, por você, eu dei só pelos 50. Gente, e não era DVD. Eu tinha no meu computador. A pessoa pegava um pendrive ou um HD, ia na minha casa, eu dava um Ctrl+C, um Ctrl+V, copiou, colou, tchau e benção. Vocês estão entendendo? Na minha primeira postagem, eu lucrei R$ 450. Para você ver como era realmente febre nesse tempo, essa questão do pessoal querer assistir as séries. Como ainda hoje é, mas hoje o pessoal tem acesso. Então eu comecei a ver, as pessoas não têm acesso, elas querem passar o cartão do pai, o pai não quer. Eu tenho elas aqui, vou dar para elas. Então, eu tive uma visão empreendedora. Eu via qual era a fome das pessoas e lhe ofereci o alimento. Dei a elas o que elas queriam e ganhei de volta o dinheiro como forma de gratidão delas, posso dizer assim. Mas, gente, empreender é isso, você ter a visão do que está acontecendo ao seu redor e ver a oportunidade que você tem de lucrar com aquilo, que foi o que eu fiz. Eu percebi a vontade das pessoas e supri a vontade delas. Com certo tempo depois, já tinha outra, apareceu uma moça vendendo também, e assim foi. Aí até que se popularizou, deixei isso de lado também, nem liguei, mas eu ganhava um bom dinheiro nisso. Tipo, eu fazia uma visita na sua casa, voltava com 40 conto. Saía de lá, estava indo para outra que eu ia pegar 15. Já saía de lá e ia para outra que eu ia só para dar um Ctrl+C, Ctrl+V, passando para o seu computador ou para o pendrive. Mas é isso, certo, gente? Oportunidade. A pessoa está apta a correr riscos calculados. Você tem que ter em mente, quando você quer empreender, do que pode dar certo e do que pode dar errado. Você tem que conhecer o caminho. É por isso que eu digo, você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que estudar para poder fazer. Que eu digo estudar não é se formar numa faculdade, não, que estudar não é só isso. Quantos anos eu passei sem fazer faculdade porque ia atrapalhar meus estudos? Porque eu estudava várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu fazia rádio, eu estudava para melhorar a minha voz, a minha dicção, o meu assunto sozinho, dialogando sozinho. Então, estudava para design gráfico, estudava para aquilo, mas eu estudava. Estudar é adquirir conhecimento, não é você estar numa faculdade, numa escola, não, certo? Você pode estudar e crescer sozinho em casa, sem problema nenhum. E, gente, quando a gente fala desses riscos, vou tentar exemplificar aqui para você. Eu acho que vocês devem usar o aplicativo da Uber. Eu uso, até demais. Tanto que todos os Ubers de Horizonte me conhecem. Se você pegar o Uber e dizer, tu conhece o Ernesto? Duvida ele dizer que não. Lá em Horizonte, você pode fazer isso. No aplicativo da Uber, o que é que acontece? Eu abro, ele vai mostrar um mapa. Nesse mapa tem o quê? Vários destinos, vários endereços. Mas eu tenho que dizer para a Uber para onde eu quero ir. Quando eu digo para a Uber, eu quero ir para a rua tal, o que é que a Uber faz? Ela mostra onde eu estou e mostra para onde eu quero ir, mas entre onde eu estou e onde eu quero ir, ela mostra o quê? O caminho que eu tenho que percorrer para chegar aonde eu quero. E quando você estuda, você se prepara, você não está se preparando para pular daqui para o endereço que você quer ir. Você está se preparando para enfrentar o caminho, você está percorrendo o caminho para chegar aonde você quer. Então, antes de você chegar no endereço, você tem um caminho a percorrer. E esse caminho, ele pode ser fácil, ele pode ser difícil, pode ser complicado, quase impossível, mas indo, você chega lá. Você pode chegar rápido, pode chegar devagar, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas se você for, você chega, tá bom? Então é basicamente isso.
quando eu faço esses cálculos, eu calculo os riscos, eu estou olhando o caminho que eu faço para dar certo, e nesse meio termo que você vai caminhando para dar certo, existem os riscos do pneu furar, de um amortecedor estourar, de faltar gasolina, mas existem os riscos, tá bom? E você consegue calcular todos esses riscos. Os imprevistos não podem acontecer. O que você tem que ser é proativo para evitar ao máximo que eles aconteçam. Exige qualidade e eficiência. Para maximizar os ganhos, é necessário sempre encontrar maneiras de fazer as coisas da melhor forma. E, gente, eu falo isso não é me exaltando, mas é porque eu realmente faço isso. Eu busco hoje uma melhor forma de passar um conteúdo para vocês, um melhor exemplo, a melhor ferramenta, a melhor forma para que vocês possam receber um atendimento remoto. Às vezes, é um robozinho que me atende? Beleza. Mas imagina aí, mais de 100 pessoas mandando mensagem ao mesmo tempo para mim. Quanto tempo eu ia passar para te responder? Se eu te respondesse, sendo que eu tenho aqui na minha agenda mais de 3.500 contatos, quase 4.000. Meu WhatsApp é uma loucura. Mais louco do que o meu, só do Eduardo Neves. Aquilo dali para mim já é desumano. Mas se eu não busco melhorar aquilo, montar esse robozinho, como é que vocês teriam um atendimento tão rápido? Que você só lê lá, manda um número, concordou, manda o outro, manda o 3 lá, faz a inscrição e aguarda iniciar o curso. Tem coisa mais fácil do que isso? Eu acredito que não. Gente, mas eu tive que estudar muito para chegar até aqui. Foram 2 meses de estudo para montar um robô, para montar uma plataforma de geração de certificado, porque os certificados eu fazia um por um, olhando se eu tinha errado na digitação do nome da pessoa, se o número do CPF estava certo, um por um. Já teve um momento da gente estar com 250 alunos para mandar 250 certificados no mesmo dia. Sempre mandava errado. Fui lá, bolei um robozinho, uma automoção que gera o certificado. Eu mando um link daquele igual de inscrição, você coloca seu nome, seu CPF, seu e-mail, o robozinho coleta lá daquele formulário o seu nome, o seu CPF, coloca no cantinho do nome, coloca no cantinho do CPF, pega o seu e-mail, abre a caixa de envio, manda o certificado para o seu e-mail e você recebe. Eu passei 2 meses estudando para fazer isso, para que eu pudesse melhorar, para que eu pudesse disponibilizar para vocês um trabalho mais eficiente e, para mim, um descanso maior, porque eu só invisto mais tempo agora nas aulas. Na geração do certificado e no atendimento é muito pouco. Eu diminuí aqui mais de 60% do trabalho que eu tinha. Mais de 60% do trabalho que eu tinha. Então, é buscar qualidade e eficiência. Sempre encontrar maneiras de fazer as coisas da melhor forma, mais rápido ou mais barato, agindo de maneira a fazer que as coisas satisfaçam ou excedam padrões de excelência e desenvolvendo ou utilizando procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que atenda a padrões de qualidade previamente combinados. Né? Quando a gente diz assim, eu tenho uns requisitos para receber tal produto, ele precisa estar revestido disso, feito com aquilo, e o material que eu quero para aquilo é isso. Isso são requisitos que a gente combina, né? No caso, na questão da satisfação ou exceda, satisfazer é o quê? Eu espero que, por exemplo, o Jameson vai fazer aqui um prato de bruaca para nós. Né? O cearense ele gosta de bruaca. Você que está aí pode estar até rindo, mas eu costumo dizer que sou profissional, né? Mas agora é a vez do James. O James vai fazer uma bruaca. Eu espero que a bruaca dele não esteja ruim. Conhecendo o James como eu conheço, eu digo assim, eu espero que não esteja ruim não, viu? Mas aí ele vai lá, capricha, equilibra os ingredientes bem direitinho e deixa ela muito, muito, muito boa, muito gostosa. A minha satisfação era o quê? Que ela estivesse só boa.
Mas não ficou só boa, ela ficou muito boa, ficou realmente deliciosa. Ele excedeu a minha expectativa. Então, satisfazer é entregar o que eu esperava. Isso é satisfazer, eu entregar o que você espera de mim. Exceder é eu te surpreender, porque vai além do que você esperava. Deu para entender? Bora embora. Persistência, né, gente? A persistência, ela vale muito da consciência de você saber lidar com erros, com pequenos fracassos, posso dizer assim, com pequenas quedas. A persistência, ela está ligada em você não desistir, mas você tem que ter consciência de que, primeiro de tudo, ninguém é perfeito. E nós temos a consciência que defeitos são algo comum, é algo muito bom para a nossa vida. Porque quase todo santo dia eu converso com pessoas com baixa autoestima, com o seu corpo, com a sua aparência, com o seu cabelo, com a decepção no relacionamento, com os pais, com os estudos. Gente, os problemas, eles fazem parte da nossa vida. Ou nós vamos passar o resto da vida apanhando deles, ou nós vamos ter que aprender a ser fortes e aprender a lidar com eles. E aí, qual é a sua posição? É de estar se lamentando, se entregando a baixa autoestima, a achar que o seu corpo não está bonito, que o seu corpo tem que melhorar, que a sua beleza não é a ideal. Eu digo assim, por exemplo, Ernesto, digo assim, homem, eu não estou ligando para isso. Mas, gente, tem muitas pessoas que ligam e acabam desistindo porque elas se menosprezam, né? E dizem, eu não vou conseguir, não dá mais, eu já tentei de tudo. E a persistência, ela é totalmente ao contrário disso tudo. Persistir, gente, já, na palavra já diz, persistir é tentar de novo, continuar tentando. Se eu vou tentar de novo, se eu tô, por exemplo, eu fui na tua casa e hoje eu estou indo de novo, é porque eu fui e já voltei. Se eu não tivesse voltado, eu não ia de novo. Então, persistir, tentar de novo é o quê? Eu tentei, mas voltei. Deu errado. Então, eu vou tentar de novo. Então, a persistência é isso. É eu tentar de novo, é eu tentar de novo, é eu tentar de novo. Certo? Saber lidar com metas. Gente, ponto importantíssimo no nosso curso. Guarde também isso. Lembrando que a atividade é 1h de manhã, beleza? Até meio-dia. Tem até segunda para me entregar, não se preocupe. Saber lidar com metas. Regra da administração. Regra da administração. Eu só posso gerir o que eu posso medir. Eu só posso controlar aquilo que eu tenho números. Vocês estão me entendendo? Eu só posso gerir, administrar o que eu posso medir. Se você não tem números, você não tem controle. Se você não tem controle, você não administra. Como assim, Ernesto? Você tem um copo de água. Eu estou fazendo aqui uma receita. Desse copo de água, você só pode acrescentar na receita 150 ml. Não pode nada mais do que isso. Como é que você vai conseguir controlar, no momento de colocar água na receita, apenas 150 ml? No olho? Não, vou jogar só um pouquinho. Será que foi 150? Não, acho que é mais um pouquinho. Não, você só vai saber contando, medindo, para que você possa controlar. Então, você só consegue controlar aquilo que você mede. Então, é por isso que você tem que saber lidar com metas, porque você só vai saber se a sua empresa, se o seu negócio, se o seu trabalho, se a sua vida está indo bem, se você conseguir medir o que está acontecendo agora. A minha meta é fazer 1 milhão por ano. Quanto é que tu já fez no primeiro mês? Fiz 20 mil. Se todo mês tu continuar com essa média, tu só vai chegar a 140. 240.
Então, você tem que saber medir para saber se as suas metas vão ser batidas. Ah, eu tenho que render aqui R$ 3.000 para que eu possa pagar um funcionário. E aí, como é que tu vai saber? Contando, medindo, acompanhando. Então, administrar, a gente vai ver o conceito de administração na próxima aula, e nós vamos entender também o que eu estou falando aqui agora no momento. Então, lembre-se, regra da administração, só consigo administrar o que eu consigo medir, ter controle numérico, tá bom? Então, como é que você vai dizer que a pessoa produziu pouco, se você não sabe o quanto ela tem que produzir? Como é que você vai saber se você produziu além do normal, se você não sabe qual é a meta? Então tem que ter meta, beleza? Oxe, tem esse slide ali 2 vezes. E, gente, caminhando aqui para o final da aula, falar um pouco sobre o empreendedorismo no Brasil, né? Eu já até falei no começo da aula muita coisa, mas deixa eu continuar aqui comentando com vocês. Gente, a aula ela só tem hora para começar, viu? Pode terminar em 40 minutos, em 2 horas. Vai ser 1h30, eu acho. Vamos lá, o empreendedorismo no Brasil. Gente, o empreendedorismo no Brasil, ele até hoje ele é muito difícil. Por quê? Porque foi criado, principalmente na reforma da legislação, um regime que regram muito os empreendedores, e os empreendedores eles pagam muitos impostos. Gente, muito imposto, muito imposto, muito imposto que você acha que é brincadeira e não é. Talvez você trabalhe para uma pequena empresa e tenha certeza. Não é que seu patrão é ruim, é miserável para lhe pagar melhor, não. É porque realmente as condições não dá. Hoje, para uma pessoa começar a ganhar dinheiro num empreendimento, basicamente ela tem que sonegar imposto, porque senão não dá. Você sabe quanto é o imposto de serviço? 30%. Isso é um assalto. Tu vai lucrar 1.300.000, tu tem que dar de mão beijada para o governo. Fora que tu paga imposto nos produtos que tu gasta para prestar aquele serviço. Fora que tu paga pessoal. Fora que tu paga energia, luz, aluguel, internet, papel, tinta de impressora, equipamento, manutenção, tudo. E você dá 30% de mão beijada. Talvez o seu lucro não seja 30%. O que vai para o seu pessoal, o que vai para a sua conta no final de tudo. Quando você cumpre com todos os compromissos a pagar, talvez não seja 30% que vai para a sua conta e você tem que dar para o governo de mão beijada. Então, realmente, empreender no Brasil é muito difícil. Mas vamos aqui para o texto. O empreendedorismo no Brasil é a chave para que empresas possam sair da crise econômica. É isso que diversos empresários e especialistas no assunto repetem incansavelmente em suas entrevistas e opiniões. Segundo o governo federal, surgem cerca de 600 mil empreendimentos por ano no Brasil, resultando em mais de 1,5 milhões de empreendedores no âmbito nacional atualmente. Por aqui, o ato de empreender deu um salvo a partir dos anos 90, com incentivo de organizações da indústria e dos serviços, né? Então, hoje não é tão difícil a gente conhecer pessoas que têm o seu negócio próprio, né? De acordo com o estudo do GEM, que é o Global, eu não vou falar isso aqui não, mas enfim, essa instituição aí, realizado no Brasil pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio aos Micro e Pequenas Empresas, e pelo IBQP, Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o Brasil se encontra no topo do ranking no requisito abertura de novos empreendimentos, segundo dados de 2014 e 2015, inclusive ficando à frente de países como Argentina, México e dos países do BRICS. Então, gente, o brasileiro, ele é um povo empreendedor
por natureza. Ele gosta de ter o seu negócio. Ele gosta de ter a sua independência. Isso aqui nós estamos falando dos formais. Não estamos falando dos informais. Existe no Brasil cerca de mais ou menos 60 milhões, não, estou exagerando, mas acho que é 40, 48 milhões de informais que trabalham. Pessoas que não têm registro dos seus trabalhos, né? Posso dizer assim. E isso também é o que pesou muito sobre a Previdência. Logicamente que a baixa taxa de natalidade, e como temos 48 milhões de pessoas trabalhando e não contribuindo com a Previdência, pesa muito. É contribuição de 48 milhões de pessoas, não é coisa pouca, certo? Então, é uma das coisas também que feriu muito a Previdência nos últimos anos, que a reforma ela já era discutida desde os anos 90 e sempre empurrada com a barriga, e até que chegou esse momento aí que eles fizeram essa que tem aí, né? Mas vamos lá. Para termos uma melhor ideia da importância do empreendedorismo no Brasil, só na última década, a quantidade de pessoas economicamente ativas que criaram seu próprio negócio saltou de 23% para 34%. Ou seja, 1 a cada 3 pessoas economicamente ativas são donas do seu próprio negócio no Brasil, segundo dados da organização lá. Ernesto, o que é essa pessoa ativa, economicamente ativa? São pessoas que geram renda para o país, são pessoas que contribuem para a Previdência, posso dizer assim. O inativo é aquela pessoa que não contribui mais. E essas pessoas inativas, vamos supor, um aposentado, ele não contribui mais para a Previdência, ele já contribuiu. Só que a nossa Previdência, ela recebia dele para pagar os que eram aposentados na época que ele trabalhava. E isso aí é que não estava dando mais certo, né? Porque tem muitos aposentados no Brasil para um número percentual pequeno de pessoas trabalhando, para sustentar esse número de pessoas aposentadas. Mas vamos para frente. A pessoa ativa é aquela que contribui. Quem é que contribui? Quem trabalha. Aquela pessoa que tem o seu trabalho formal. Qual é o trabalho formal que nós falamos? É eu tendo o meu empreendimento, eu tendo o meu próprio negócio, ou eu trabalhando para uma outra pessoa, trabalhando para uma empresa, num escritório, enfim. Ou seja, pessoas que trabalham. E esse número era 23%. Ou seja, 23% do total de pessoas que geravam renda para a Previdência, elas eram empreendedoras. Esse número subiu para 34%. Então, de 1 a cada 3 pessoas, elas são empreendedoras, certo? Vamos lá. E existem dois tipos de empreendedores que a gente costuma separar, né? Que é o que empreende por necessidade, por falta de opção, de oportunidade. E existe o empreendedor por oportunidade, que é quando ele tem uma visão e tal, e mete os pés e vai. Só que esse empreendedor por necessidade, muitas vezes, é aquele pai de família que não está conseguindo um emprego e começa a vender coisa na feira, esse tipo de coisa. Vamos lá. O empreendedor por necessidade surge da urgência de se criar uma renda, feito sem planejamento. Na maior parte das vezes, resulta em falência em pouco tempo, que é aquilo que eu lhe falei, eu estou fazendo algo com a maior força de vontade, mas sem preparo. O empreendedor por oportunidade. Este empreendedor aproveita de um maior planejamento, estudos e estrutura, garantindo assim um maior tempo de vida e mais lucro. E, gente, quando eu falo de empreender, você ter que estudar, não quer dizer que você vai começar com tudo bonitinho nos cantos certos. Ah, meu computador tem que ser novo, eu preciso ter um telão, eu preciso de cadeiras acolchoadas. Não. Você pode começar devagar, mas vá se preparando para fazer crescer, certo? Este empreendedor aproveita de um maior planejamento, estudos, estrutura, garantindo assim um maior tempo de vida
e mais lucro, como as startups, né, que virou uma febre nacional, as startups. Empresas focadas em inovação e com potencial de crescimento exponencial. Por exemplo, de acordo com a Startup Hunt, o Brasil atualmente é o 8º mais bem colocado na quantidade de empresas em todo o mundo. A Associação Brasileira de Startups, né, a AB Startups, aponta que há mais de 4.000 startups no país, guiadas por mais de 40.000 empreendedores. As startups, para quem não sabe, são novos empreendimentos, né, que visam uma forma de trabalho mais moderna, mais atual, mais inovadora, certo? Então, isso é o que nós falamos aqui um pouquinho sobre o empreendedorismo no Brasil. Então, gente, basicamente, essa aula de empreendedorismo é isso. E o que eu tenho para dizer para você é que se você tem vontade de empreender, vai fundo, mete as caras. Mas mete as caras não só com vontade, mas com preparo, sabendo o que você está fazendo, vendo qual é o caminho que você tem que percorrer para que aquilo dê certo. Tem gente que diz assim, eu quero ter uma loja, mas quando a gente vai ver uma aula de e-commerce, não quer assistir, não quer dar uma olhadinha, porque acha que já sabe de tudo e nós nunca sabemos o bastante, nós sempre podemos aprender um pouquinho mais. Eu quero ver como é que se trabalha o impulsionamento no Instagram, mas não para estudar como é que funciona, como é que eu norteio o público. Então, gente, empreender é muito bom. Você ser independente, tirar férias quando você bem entender, é muito bom. Mas requer também não só vontade, mas também preparo. E, gente, mais uma vez, quero dar uma boa noite a vocês, um bom dia, boa tarde, dependendo das outras pessoas também que vão ver esse vídeo depois. Mas espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu já estou até um pouquinho rouco, deu para perceber que ela foi um pouquinho mais longa, né? E deixem sempre o feedback de vocês lá, o que vocês acharam no grupo. Muitas vezes eu não vou responder, porque são várias pessoas falando, aí se eu responder um por um. Mas aquilo para mim é muito importante, saber que eu estou indo no caminho certo, na direção certa, tá bom? Então, amanhã até meu dia eu estou fazendo a atividade, enviando para vocês, passando também, vou subir o vídeo aqui para o YouTube, vou ali tomar um banho, vou ver alguma coisa aqui e mando lá no grupo, junto com os slides de hoje. Beleza?